O que é uma função de primeira classe? A primeira vez que eu ouvi esse termo, eu tentei entendê-lo com a cabeça de um programador. Bom, deve existir as funções de primeira classe, de segunda classe, talvez até de terceira, quarta classe. Mas, na verdade, o termo vem da história, vem do cidadão de primeira classe. Por exemplo, no Império Romano, nós tínhamos os patrícios. Eles tinham determinados direitos, eles respondiam a certas leis, eles podiam fazer certas coisas, e o restante da população era uma população de segunda classe. Eles não tinham os mesmos direitos dos patrícios. Pois bem, quando surgiu esse termo, ele foi criado com este pensamento. Funções de primeira classe têm os mesmos direitos dos outros objetos utilizados na programação. Vamos ver isso na prática agora em JavaScript. Eu venho aqui, estou no navegador Chrome, digito about, blank, clico com o botão direito, inspecionar. Vamos dizer que eu tenho um número, 10. Eu posso atribuir uma variável, let x igual a 10. X, então, é uma variável que tem um valor, o valor 10. X também, em JavaScript, pode receber uma string. Em outras linguagens, você tem que criar uma variável como number ou int, criar uma outra variável como string, mas a lógica fundamentalmente é: eu posso ter números numa variável, eu posso ter strings numa variável. E em JavaScript, as funções são funções de primeira classe, porque elas podem ser atribuídas também a uma variável. Por exemplo, x recebe uma função. Vamos criar uma função function f de a, b, que retorna a mais b. Se eu chamar f de 10,20, retorna 30. Bom, x, claro, x pode receber o resultado da função f, por exemplo, 10,30. X recebeu 40, mas isso não torna esta uma função de primeira classe. Tem linguagens que permitem fazer isso. Ok, eu estou atribuindo a x o resultado da chamada de uma função. Mas não é o que eu vou fazer agora. Eu vou atribuir a x a própria função. X recebeu a função. Eu posso agora, por exemplo, executar x 10,30. Veja, x agora é uma função. A função é uma função de primeira classe porque ela é tratada da mesma maneira que números, strings, booleanos. E isso permite que nós trabalhemos numa lógica de construção do que se chama de um paradigma funcional. Podemos criar programas usando funções interconectadas de uma forma bastante sofisticada. Vamos mostrar um exemplo rápido aqui, apenas para saber para onde tudo isso nos leva. Mas o nosso objetivo aqui é entender o que são funções de primeira classe. Funções que são tratadas como os demais objetos, como os demais dados de um programa. Vamos criar, por exemplo, uma função function message que simplesmente faz console.log mensagem. Console.log olá mundo. Então, mensagem diz a mensagem olá mundo. Mas é uma função de primeira classe porque as funções do JavaScript são funções de primeira classe. Isso me permite, por exemplo, chamar um comando chamado setInterval, para o qual eu passo uma função como parâmetro. Se uma função pode ser atribuída a uma variável, significa que aquela variável, logo também aquela função, podem ser enviadas como parâmetro. Então, window.setInterval, mensagem, vírgula 1000. A cada 1 segundo eu chamo a função mensagem. Eu não estou chamando mensagem, que vai exibir aqueles dois, e depois chamando um setInterval com o retorno de mensagem. Eu estou passando mensagem, que é uma função de primeira classe, como parâmetro de setInterval. Assim como eu poderia atribuir a x e enviar x como parâmetro. A cada 1 segundo, ele está chamando o setInterval daquela função. Funções de primeira classe, então, são tratadas como os demais dados. Têm acesso aos mesmos recursos, podem ser enviados como parâmetros, podem ser atribuídas a variáveis. E isso é um dos requisitos para a programação funcional.
Se gostaram desse vídeo, curtam, compartilhem, inscrevam-se, marquem o sininho se querem receber nossas notificações, porque todos os dias nós publicamos um novo vídeo de JavaScript ou de conceitos de programação. Vocês estão vendo aqui também sugestões de mais vídeos nossos. E escrevam nos comentários se você tem alguma sugestão de um novo vídeo para nós fazermos. Muito obrigado.